Querida igreja, a graça e a paz, que Deus abençoe a todos, abençoe os que nos acompanham também pela internet, que a bênção de Deus esteja aonde você estiver. Vamos orar mais uma vez, antes de lermos o texto bíblico. Pai amado, obrigado por essa festa, por esta alegria em recebermos novos membros em nossa igreja, que possamos ser bênção na vida deles e eles também na nossa. Obrigado, Deus, por este momento especial, quando vamos ler e meditar na Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de mim, me ajude, me use para a Tua glória. Nós estamos aqui na Tua inteira dependência, Pai, humildemente diante de Ti. Abençoe a Tua igreja, edifique o Teu corpo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós vamos falar nesta noite acerca do domínio próprio e do uso da língua. Não saia da igreja, fique aí. Deus tem alguma coisa para falar conosco. O domínio próprio e o uso da língua. A partir do texto de Tiago, capítulo 3, versículos 3 a 12. Queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta. Nós temos o texto ali também, sendo projetado. O domínio da língua e o uso, o domínio próprio e o uso da língua. Eu queria abordar 4 temas importantes que vêm à tona a partir destes versos, do verso 3 ao verso 12. O primeiro é a indomesticabilidade da língua. A indomesticabilidade da língua. O segundo é a iniquidade da língua. O terceiro é a incorrigibilidade da língua. E o quarto, a inconsistência da língua. Está na Bíblia, palavra de Deus. Vamos então ver o que Deus tem para nós nesta noite. Amada igreja, Provérbios, no capítulo 25, no versículo 11, nos diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Que bom quando nós recebemos boas palavras. As palavras ditas na época certa, no tempo certo, no momento certo e da forma certa, Provérbios nos diz que elas são como que medicina para as nossas vidas. Ouvi de uma esposa, e essa esposa dizia para mim: pastor, eu sou maltratada todos os dias. Minha alma sangra por dentro, o meu coração chora. Não porque meu esposo toque em mim, ele não me toca fisicamente, mas ele me machuca com as palavras. As palavras dilaceram o meu coração. As palavras fazem a minha alma sangrar. Uma esposa de pastor, desabafando, disse que seu marido a rebaixava todos os dias. Nunca tinha uma palavra a fim de colocá-la em autoestima, mas sempre palavras que a feriam, palavras que a machucavam, palavras que, ao invés de curar, palavras que faziam a alma adoecer. Uma das coisas que Tiago nos fala neste texto é sobre isso. E a primeira coisa que Tiago fala é da indomesticabilidade da língua. Ou seja, a língua ela é indomesticável. No capítulo 3, versículo 1 ao 12, o texto de Tiago nos diz acerca da palavra dura que é dita, palavra que não edifica. E isso tem um nome, irmãos, e esse nome é maledicência.
o pecado da maledicência. E esses é um daqueles pecados considerados como pecados intocáveis, como diz Jerry Bridges em um dos seus livros, Pecados Intocáveis. São pecados tidos como que de só menos importância. Geralmente são pecados que nós não valorizamos. Nós valorizamos determinados pecados em detrimento de outros pecados. Por exemplo, os pecados na área sexual, às vezes nós os consideramos muito mais graves do que os pecados da maledicência. Enquanto que a Bíblia coloca tanto um quanto o outro, lado a lado, são considerados como pecados graves. Muitos consideram a maledicência um pecado menos grave do que, por exemplo, o adultério. Não é isso que a Bíblia fala. Nós temos aqui um pecado que é considerado de grande importância, como qualquer outro pecado nas Escrituras, o pecado da língua, o pecado da maledicência. E nós temos que nos policiar muito, isso em relação aos casais, aos filhos e a nós enquanto irmãos dentro da igreja. Benjamin Franklin foi um dos líderes da Revolução Americana no século XVIII, e Benjamin Franklin nos fala e disse certa vez que a fera mais perigosa do mundo tem a sua toca escondida atrás dos nossos dentes. A fera mais perigosa do mundo tem a sua toca escondida atrás dos dentes. Um padre português muito famoso, Padre Manuel Bernardes, um grande erudito do século XVII, um homem de uma vasta cultura, poderia ser considerado como um polímata. Polímata é aquele que tem um saber notório em várias áreas da ciência. Ele, então, falando sobre esse assunto, ele levanta uma questão e ele pergunta: que é a língua humana? E ele responde: é uma feira de maldades, é uma fera indomável, é um risco doméstico e contínuo. Amada igreja, a fera mais indomável, a fera mais indomesticável, indômita, indócil é a língua. A língua, ela mata, ela machuca, ela fere, ela faz a alma adoecer. E a pergunta é, se ela é indomesticável, se ela é indômita, se ela é indócil, como controlar a língua? Como aquilo que é incontrolável pode ser controlável? Versículo 3 do texto que nós lemos nos diz, vamos acompanhar a leitura. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua, duas figuras nós temos aqui. Nós temos aqui pintado um quadro. A primeira figura é um freio que é posto no cavalo, na sua boca. E a segunda figura é a figura do leme de um grande navio. O freio e o leme, eles fazem e cumprem a mesma função, qual seja, conduzir. Um conduz o cavalo, o outro conduz o navio. Tiago, ele está dizendo para nós falando a nós sobre aquilo que conduz a nossa vida, ou para o bem ou para o mal. A nossa vida e a vida dos outros. O que falamos, irmãos, afeta também a vida dos outros. A Bíblia fala, esse texto de Tiago, ele está falando que é como um fogo em uma floresta.
atinge a tudo e a todos. Primeira figura, ela é como um freio para um cavalo. Um pequeno instrumento para controlar aquele animal de mais de 500 quilos, um animal extremamente pesado e grande. Ele pode ser controlado por um freio que é colocado na sua boca. Só que aquele freio que é colocado na sua boca controla não só a sua boca, mas controla todo o seu corpo. O freio exerce um domínio sobre todo o corpo do cavalo. O freio o conduz. E, irmãos, venhamos e convenhamos, como nós precisamos de freios. Como seres humanos imperfeitos que somos, como pecadores que somos, como pessoas em construção, nós necessitamos muito de freios. E eu diria, ai de nós, se não tivéssemos esses freios. Se Tiago está falando que há necessidade de freios, é porque precisamos sim ter freios em nossa boca. A questão é, quem é que está sentado na sela do cavalo? Porque o lugar para onde o cavalo vai e como o cavalo se conduz depende de quem está sentado na sela do cavalo. Quem que está sentado na sela da nossa língua para nos frear? Tomara que seja o Espírito Santo de Deus. Assim como o freio dirige o cavalo, assim também o Espírito Santo deveria nos dirigir e frear a nossa língua, para que da nossa boca saísse somente aquilo que edifica. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo nos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. A outra figura que Tiago usa, no versículo 4, o leme para um navio. Imaginem vocês a proporcionalidade entre o leme e o navio. É muito grande. O leme é muito pequenininho, o navio é muito grande. Mas uma vez o capitão no leme daquele navio, ele direciona aquele navio enorme na direção que ele quiser e para o lugar que ele desejar. Aqui Tiago está nos mostrando que se nós controlarmos a nossa língua, que é um órgão pequeno, todo o nosso corpo, toda a nossa vida será controlado. Novamente, assim como quem é que está sentado na sela da nossa vida, controlando a nossa língua, Tiago usa essa outra figura. Quem é o timoneiro do nosso barco? Quem tem sido o timoneiro do nosso barco? Guiando a nossa vida, guiando a nossa existência. Isso evidencia, irmãos, a nossa santidade e a nossa maturidade. Tiago deixa claro aqui no versículo 5 que a língua pode destruir. A língua destrói. Ela é como uma faísca que, embora pequena, é capaz de destruir uma grande floresta. A língua tem o poder de destruir. Quantas pessoas machucadas nós não temos que cuidar delas? Pessoas de dentro da igreja que são machucadas pelos próprios irmãos por causa de palavras, por causa de maledicência. A língua, ela é potencialmente destrutiva, mas saibam, a língua é potencialmente edificante. A língua é capaz do louvor mais nobre e mais alegre, mas ela também é capaz da crueldade mais devastadora. Como você tem usado a sua língua? Você tem controlado a sua língua? Quem está no controle da sua língua é o Espírito Santo. Quem está sentado na sela desse cavalo? Quem é o timoneiro do seu barco? Mas, em segundo lugar, no versículo 6,
Tiago nos mostra outra faceta da língua. Ele nos diz acerca da iniquidade da língua. Veja o verso 6. A língua, ela pode ser posta em chamas pelo próprio inferno, corrompendo e destruindo completamente o seu dono. Vamos ler o verso 6. Veja o que nos diz o verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O falar, o nosso falar, ele evidencia o nosso grau de espiritualidade, de santidade, de comunhão com Deus, se somos realmente cristãos. Veja o que Tiago fala, que a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. O que ele quer dizer com mundo de iniquidade? Significa que a nossa língua, ela se identifica com o sistema mundano decaído, rebelde, pecaminoso. E nós, às vezes, tratamos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, o irmão da igreja, de forma mundana, sem amor, sem carinho, sem deixar que o Espírito Santo nos domine as nossas palavras. As palavras, nos diz Tiago, são como fogo, ou como ele diz literalmente, é fogo. É fogo. A ideia é que nós não podemos controlar e nem consertar o dano que uma língua pode causar. Tem 3 coisas, irmãos, que quando nós mandamos, não voltam. Nos diz William Barclay. Gravem isso. 3 coisas que nunca regressam. A flecha que nós lançamos, a palavra que nós falamos e a oportunidade perdida. Nunca regressam, nunca voltam. Viram cinzas, porque é isso que o fogo faz. Transforma tudo em cinzas, portanto, nós devemos ter um cuidado muito grande antes de falar. A sabedoria está no falar. Eu ouvi de um pastor, um amigo muito querido, e ele sempre dizia: se você não tem o que falar, fique calado. Se você não tem o que falar, fique calado, não abra sua boca. Muitas vezes o silêncio, ele é representante de uma grande sabedoria. Muitas vezes o não falar expressa a nossa sabedoria. Tiago fala que a nossa língua é um mundo de iniquidade. Irmãos, eu pergunto à igreja, a nossa língua é um mundo de iniquidade ou é um mundo de dignidade? Nossa língua queima como uma fogueira ou ela refresca como uma terapia medicinal que cura e não fere? Mas o terceiro aspecto da língua nós encontramos no verso 7 e no verso 8. Que é a incorrigibilidade da língua. Como que aquilo que é incorrigível pode ser corrigível? Vejam aí versos 7 e 8, acompanhem a leitura. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e se tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, carregado de veneno mortífero. Então, aquele adágio que diz por aí, ó, a língua dela ou a língua dele é como um veneno. Às vezes eu não sei se eu choro, se eu fico perplexo. Em alguns grupos de evangélicos de WhatsApp, Instagram e Facebook, onde pessoas são feridas por causa de palavras malditas, por causa de maledicências. Parece muito mais do que uma rede social, uma rede de intrigas.
porque essa língua ela é capaz de separar, inclusive, famílias, casais, pais de filhos, irmãos. Me lembro de uma pessoa de uma igreja onde eu pastoreava. Ela saiu da igreja por causa de alma ferida, de palavras malditas. As pessoas, nos diz Tiago, são capazes de domar feras. Por mais ferozes que elas sejam, elas são capazes de domar feras, mas nenhuma pessoa é capaz de domar a língua. A língua, ela não pode ser domada pelo homem. Pastor, então como que eu faço? Diante da verdade de que esta língua não pode ser domada, qual é a saída? Eu, irmãos, não posso domar a minha língua, mas Deus pode. É isso que a palavra nos diz. Eu não posso, mas Deus pode. O Espírito Santo de Deus pode. O que um cristão pode fazer com algo indomável? Pede ajuda de Deus. Ora antes de falar, ora antes de conversar com a sua esposa, ora antes de conversar com seus filhos. Ore a Deus, coloque diante de Deus a sua vida e fala como o salmista disse, lá no Salmo 141:3. O salmista diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Senhor, põe um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Quantas vezes eu saio com a minha esposa para fazer uma visita e dentro do carro mesmo nós oramos: Senhor, põe um guarda na nossa boca quando nós agora vamos encontrar essas pessoas e conversar com elas. Não deixe, Senhor, nós falarmos nada que não venha trazer edificação, que não venha trazer graça, que não venha abençoar. O Salmo 39, versículo 1 diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. É o Espírito Santo, irmãos, que nos dá o domínio próprio. Aliás, o fruto do Espírito é domínio próprio. Você ter a sua língua controlada é sinal de espiritualidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, não é uma pessoa que tem dons espetaculares. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é alguém que tem visões, que ora pelos enfermos e eles são curados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem a sua língua controlada pelo Espírito de Deus. Quantas esposas tristes por causa das palavras ferinas, envenenadas de seus maridos, e às vezes vice-versa. O Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de termos a nossa língua controlada. Antes de Jesus, viveu um homem chamado Aristóteles, um filósofo grego. E Aristóteles, ele chamou o domínio próprio de a mais difícil vitória. A mais difícil vitória. Agora, nada é difícil para aquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus. A maior prova do domínio próprio, irmãos, é conter a língua. O Espírito Santo, o fruto do Espírito, é o amor. E o amor faz com que nós falemos apenas aquilo que edifica, apenas aquilo que constrói, apenas aquilo que abençoa. Ainda que seja uma exortação, mas uma exortação com amor, ela constrói, ela edifica, ela abençoa. Em último lugar, versos 9 e 12, Tiago nos fala da inconsistência da língua. Vejam o que Tiago nos fala sobre a inconsistência da língua. Verso 9 ao 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago está trabalhando aqui com as contradições. E qual é esta primeira contradição que ele nos apresenta? Ele diz que é impossível se fazer as duas coisas simultaneamente. Ao mesmo tempo, a língua tenta louvar a Deus e ela tenta amaldiçoar as pessoas. Isso é impossível, uma anula a outra. A língua, nesse caso, é ambígua e ela afeta negativamente aquilo que é bom. Nos diz Tiago aqui que o homem foi feito à semelhança de Deus. Mesmo um ser caído, ele traz em si a imagem de Deus, ainda que maculada, deturpada e distorcida. Tiago faz então essas duas perguntas, que são perguntas retóricas. Elas são retóricas porque as pessoas sabiam a resposta. E a resposta era não. Ele fala, pode de uma mesma fonte jorrar ao mesmo tempo o que é doce e o que é amargoso? Não. E a segunda pergunta, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não. Bendizer a Deus e amaldiçoar o homem é um processo de anulação daquilo que é bom. Você veio da sua casa, no seu carro, até a igreja, brigando com a sua esposa, brigando com seus filhos, chega aqui e vai trazer a oferta do Senhor no altar, você acha que Ele vai aceitar? Você brigou o dia inteiro com a sua esposa, veio para o culto no domingo, está cantando, louvando a Deus, você acha que Deus vai aceitar o seu louvor? Aquilo que a gente fala tem consequências espirituais. 1 Pedro, capítulo 3, Pedrão, que era casado, muito bem casado, tinha uma mulher maravilhosa. O casamento dele era tão bom que ele tinha uma sogra maravilhosa. Tanto é que ele pediu para Jesus orar por ela e ela ficou curada. O tanto que Pedro amava a sua sogra, né? E eu faço referência aqui à minha sogra também, porque é uma verdadeira mãe para mim, assim como o meu sogro. Mas Pedro, no capítulo 3, ele fala assim, versículo 7, Pedro diz, maridos, tratem bem as suas esposas como a parte mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas por causa da forma como nós tratamos o nosso cônjuge. Bendizer a Deus e amaldiçoar o homem é um processo de anulação daquilo que é bom. Quando nós amaldiçoamos o homem, você está anulando o seu louvor a Deus. O ruim estraga aquilo que é bom, a língua afeta o que é bom, tornando a coisa toda ruim. A nossa aparente santidade, ela é prejudicada pelo nosso falar maldizente. Amada igreja, a língua que nós bendizemos ao Senhor tem sido a mesma que nós temos amaldiçoado o nosso irmão, falado mal contra o nosso irmão. A língua que nós louvamos a Deus é a mesma língua com a qual nós fofocamos pelos WhatsApps da vida, pelos Instagrams da vida, pelos Facebooks da vida, ou mesmo por meio dos nossos celulares. Quero concluir. E concluo fazendo referência novamente a esses dois últimos versículos. Pode de uma mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargoso? Pode uma mesma árvore, como uma figueira, produzir azeitonas ou a videira figos? Obviamente que não. Ela não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou faz uma, ou faz outra. A água potável,
e a água salgada não podem jorrar da mesma fonte. Uma figueira não pode dar azeitonas, uma vinha não pode produzir figos. Sabe o que Tiago está falando? A natureza é sempre fiel à sua essência. A natureza nunca engana ninguém. Uma figueira dá figos porque a natureza dela é dar figos, ela é figueira. Uma goiabeira dá goiaba porque a natureza da goiabeira é dar goiaba. Faz parte da natureza dela dar goiaba. A natureza nos ensina que ela é sempre fiel à sua essência. A natureza nunca nega quem ela é. Você já viu o pé de limoeiro dar melancia? Não, pé de limão nunca vai dar melancia. Isso seria negar a sua essência. Nós cristãos, irmãos, muitas vezes nós agimos contra a nossa nova natureza que Cristo colocou dentro de nós. Nós enfrentamos uma luta espiritual, como nos diz Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E nesse capítulo de Gálatas 5, ele fala algo muito importante, muito interessante. Veja bem, Paulo era magistral. Paulo, antes de falar do fruto do Espírito, Paulo fala das obras da carne. Agora eu pergunto para a igreja, por que Paulo não falou das obras da carne e depois falou das obras do Espírito? Mas ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Alguns de vocês sabem a resposta, mas eu vou ajudar. Obras da carne têm a ver com aquilo que eu faço. A culpa é minha, a degeneração é minha, o pecado é meu. As obras têm a ver com aquilo que eu faço. O fruto é obra do Espírito Santo de Deus na minha vida. É aquilo que Deus faz em mim. É aquilo que Deus opera na minha vida. É aquilo que Deus faz com a minha língua. Que da minha língua nunca saia palavras torpes, mas saiam sempre palavras que edifiquem. Eu não consigo falar palavrões, irmãos. Eu tenho essa dificuldade, eu não consigo. Não porque meus pais a vida inteira me educaram a não falar palavrões, mas porque um dia os meus lábios foram consagrados a Deus para serem lábios que preguem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu oro todo dia a Deus para que dos meus lábios saiam apenas palavras que abençoem os meus irmãos, que abençoe a minha esposa. Eu oro todo dia, Senhor, faz de mim uma bênção para minha esposa. Não deixo falar nada que venha feri-la, magoá-la, entristecê-la, fazer a sua alma ficar doente. A nossa língua precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira religião, nos diz Tiago, passa pelo nosso falar. Tiago fala no capítulo 1, versículo 26, que se alguém se diz religioso, mas não refreia a sua língua, vive uma religião falsa. O seu culto não é aceito por Deus, a sua oferta não é aceita por Deus, o seu culto é cenográfico, é teatral, é externo, não é interno. Não adianta brigar com a esposa em casa e depois vir para a igreja brigado. Deus não vai aceitar o seu culto. Irmãos, um dia eu e você seremos julgados pelo nosso falar. Naquele grande dia, quando eu e você estivermos diante do grande trono branco de Deus, Deus vai cobrar de nós, dentre várias outras coisas, as palavras que nós proferimos com os nossos lábios. Mateus 12, 36 e 37 fala isso. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo.
Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Palavras frívolas. O que são palavras frívolas? Impensadas, ociosas, inúteis, que não constrói, que não edifica, que não traz nenhum bem. Irmãos, eu já ouvi, e desculpe minha referência, de muita gente dentro da igreja, chegar para mim e falar assim: pastor, eu sou sincero, para não falar eu sou sincera, mas geralmente eu ouço: eu sou sincera, pastor, verdades precisam ser ditas, doa a quem doer. Eu creio que você já ouviu isso. Verdades precisam ser ditas, doa a quem doer. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, Paulo fala que a verdade tem de ser dita, mas Paulo fala, ela tem de ser dita com amor, senão não edifica, senão não constrói, não abençoa. As verdades precisam ser ditas, sim, mas elas precisam ser ditas em amor, para edificar, para abençoar, para curar, para transformar, para trazer a saúde, para alegrar a alma triste, para alegrar a alma doente. Palavras que precisam ser ditas em amor. As palavras, elas revelam a verdadeira natureza do nosso coração. Quero terminar com alguns provérbios. Os teólogos dizem, e é uma grande verdade, que o livro de Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento. E é uma grande verdade. Nós temos vários paralelos de Tiago com o livro de Provérbios. Provérbios 18, 21 nos diz: a língua mata e faz viver. Sabe, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. O judeu achava que matar era tirar a vida de alguém. Aí Jesus chega e continua dizendo: não, matar é chamar o seu irmão de tolo, de raca. E você, por causa disso, está sujeito ao fogo do inferno. A gente mata com a língua. Provérbios 18, 21 fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua adoece ou cura. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A língua destrói ou edifica. A língua amaldiçoa ou abençoa. Ou como diz o Salmo 120, a língua promove a paz ou promove a guerra. Qual tem sido o uso que você tem feito da língua que Deus tem te dado? Paulo fala em Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe, e sim palavras que edificam. Convido vocês a abrirem a Bíblia no Salmo 19, versículo 14, para nós encerrarmos a nossa meditação. Salmo 19, verso 14. Salmo 19, 14, então o salmista nos diz, vamos ler juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, querida igreja, que assim seja. Deus abençoe muito a sua vida. Deus use a sua língua de forma terapêutica, abençoadora, para a honra e glória do nome dele. Fiquem com Deus. Shalom.